O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Aula 12. Retorno da vida corporal. A vida espiritual. Boa noite a todos. Estamos hoje na sequência do nosso estudo sistematizado, aula número 12, que trata de um assunto que eu acredito seja muito interessante para todos nós. Para a maioria das pessoas, acredito que ainda muito preocupante, já que o nosso assunto hoje é a volta do espírito à vida espiritual. Cessada a vida física, quando nós nos preparamos para o retorno este, que aqui recebe o nome de morte, e que à luz da doutrina espírita já vai se tornando desencarne. São 16 questões acerca da morte. Quando a morte era encarada como o fim absoluto de tudo, nós tínhamos uma única preocupação: aquela situação desagradável de nos imaginarmos mergulhando no nada, na inconsciência. Talvez para alguns isso até se constituísse alguma coisa interessante, porque desaparecendo, mergulhando no nada, deixando de existir a consciência, para muitas pessoas poderia parecer a solução de problemas, uma fuga à responsabilidade. Contudo, para a grande maioria, a ideia de, não diríamos deixar o corpo, mas a ideia de morrer era alguma coisa muito preocupante. O instinto de conservação faz com que todo ser procure evitar a morte. Então nós sentimos que instintivamente todos os seres vivos buscam o seu necessário, desenvolvem recursos para que possam se manter vivos. Da mesma maneira, dentro de nós existe uma disposição que faz com que nós também busquemos aquilo que nos permita manter a vitalidade, nos mantermos vivos durante o maior tempo que nos seja possível. Embora, através do progresso, recursos tenham sido desenvolvidos de maneira que possamos viver mais confortavelmente, que nos esforcemos por adiar cada vez mais esse momento de partida, a morte ainda continua, sob essa visão aparentemente vitoriosa. Com relação à carne, ela continua vitoriosa, pois é sempre o fechamento de um ciclo, é a prova inquestionável da transformação por qual passa a matéria. Todos os seres vivos têm o seu ciclo de vida, nascem, crescem, durante a existência mantêm-se vivos através da alimentação, da respiração, mas chega um momento em que tudo isso vai se tornando insuficiente e o indivíduo morre. Nem a força do primitivo, nem a inteligência hoje do mundo moderno puderam vencer aquilo que nós chamamos morte. Continuamos morrendo, ainda bem, porque através da morte que
se processa a renovação dos seres, é a lei de reprodução que garante essa renovação e que isso significa progresso. Mas continuamos a morrer e o homem, desde os tempos mais primitivos, teme este momento que nós sabemos ser fatal. Aliás, na doutrina espírita, quando abordarmos o assunto fatalidade, a única coisa fatal para o espírito quando encarnado é o desencarne. Tudo ou mais pode ser modificado, mas a partir do momento que se reencarna, a única coisa fatal é que vamos desencarnar. Mas que isso não se constitua numa preocupação, porque ainda bem que existe uma lei que garante que quando o corpo não oferece mais condições, a gente parte. Imagine a gente vivendo 999 anos, 1000, 1002, preso aquele caquinho, ainda tem que continuar vivendo. Graças a Deus que existe a lei que nos permite, quando a situação física se torna insustentável, o espírito pode deixá-la. Mas o homem sempre buscou retardar esse momento, afastar da morte, chegando mesmo em culturas mais primitivas, até a sacrifícios humanos de outros, para que alguns pudessem ter uma tranquilidade maior com relação à sua própria continuidade. Assim, o culto aos mortos, ou o temor à morte, vai ganhando força e popularidade. E toda essa situação sempre envolta em coisas trágicas, lúgubres, em situações assim de tristeza, pela incapacidade de se compreender o verdadeiro sentido da vida. Vida e morte fazem parte assim de um mesmo segmento. Então é necessário que a matéria se renove, se transforme, para que o espírito possa progredir. Só que esse é um conhecimento que viria muito depois. Essa situação de tristeza, de coisas fúnebres ligadas à morte, acabaram influenciando a literatura, a arte, e não encontraram na religião um melhor tratamento. A perspectiva de cessar da vida física, a alguns poucos se imaginarem tendo direito ao céu, e a grande maioria considerando que acabariam indo mesmo para o inferno, a ciência, quando começa a se organizar, aponta como consequência final ou como último ato da vida o desaparecimento total. E o niilismo, ou aquela ideia de que cessar da vida física nada mais existiria, faz com que as pessoas acabassem temendo muito mais este momento. Existem duas informações que são importantíssimas para o indivíduo. A informação científica e a religiosa, melhor dizendo, a religiosa e a científica. E as duas informações que a religião oferecia e o que a ciência oferecia vinham de modo a não sossegar as preocupações daquele que, pela observação da realidade, sente que as pessoas vão morrendo. Sente também a sua própria decrepitude física, que é a realidade ainda no plano em que nós vivemos. À medida que os anos vão passando, não vamos imaginar que com os 80 se tem o mesmo vigor dos 40, ou que aos 40 se tem o mesmo vigor dos 20. E sentindo que tudo isso pode terminar e seremos irremediavelmente afastados daquilo que nós amamos, daquilo que conhecemos, ou que isso tudo de repente poderia desaparecer, é uma situação criada para que o temor aumentasse, se transformando em alguma coisa irracional. A partir de 1857, veja que o surgimento da doutrina espírita no cenário do planeta Terra veio trazer para a maioria dos problemas, não exatamente a solução deles, mas a compreensão de todos eles, o que já se constituiu
constituem uma forma de solução. E a palavra esperança, a palavra confiança, passam a fazer parte do dia a dia das pessoas. Nada mais consolador ante a perspectiva do nada, ou ante aquele temor de caminharmos para um inferno eterno, sem que existisse uma consideração maior, sem que Deus, compreendendo a nossa inexperiência, nos oferecesse uma oportunidade de reparar. A partir do momento que uma nova filosofia vem trazendo outras explicações e mostrando a naturalidade com que a vida continua, não só através de uma filosofia, não, mas através da comprovação daqueles que já partiram, podendo vir e informar como é que estavam, como é que a vida havia continuado, como é que eles estavam se sentindo, se continuavam pensando, se continuavam mantendo a individualidade, como eram os seus sentimentos. Só faltou aquelas primeiras manifestações, os espíritos deixarem um endereço, coisa que posteriormente também nos seria oferecida. O temor da morte, portanto, é consequência do desconhecimento do mecanismo da vida, porque a certeza na imortalidade vai fazendo com que o espírito se torne mais tranquilo com relação a essa passagem que, se é fatal, também é natural. E anterior a isso, nós temos que colocar ou fazer uma avaliação da nossa confiança em Deus. Ou Deus é a inteligência suprema para todas as religiões, ou Deus é o amor supremo, absoluto. Então não podemos imaginar Deus criando problemas para os filhos. E não fomos nós que decidimos como é que seria o retorno à vida espiritual, ou se retornaríamos. Não podemos, portanto, imaginar Deus nos colocando numa situação terrivelmente trágica como sendo a morte. O que sucede, portanto, à alma cessada a vida física, ou seja, no instante da morte? À luz da doutrina espírita, a resposta é tão simples que poderíamos dizer assim, é óbvia. Volta a ser espírito. Quem é que... Veja que é uma coisa tão simples, tão banal, e de repente nós encontramos lá na resposta à pergunta 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Aqui nos meus alinhavos, eu grifei momentaneamente. Porque nós nos imaginamos, quando encarnados, vivendo uma existência, parece que muito longa. Veja bem, não é só com relação ao desencarne, não. Quando nós somos assim, bem jovens, principalmente os recém-casados, e alguém chega assim, olha, estamos fazendo 25, 30 anos, 50 anos de casado, a gente olha assim, nossa, como que um século. Será que nós chegaremos por lá? Os 10 se passam-se os 20, de repente você se pega fazendo 25, mas parece que foi ontem. Assim é tudo, veja, o tempo é muito relativo. Quando nós imaginamos assim o quanto nos falta a viver, parece que o tempo é muito grande, mas à medida que o tempo vai passando, aquilo se torna assim, os filhos crescem e a gente nem nota. Eles são bebês, logo já estão entrando em casa, trazendo a namorada, dizendo que vão casar. Meu Deus, onde eu estive, que eu não vi isso tudo acontecer. Por isso é bom curtir muito cada momentinho da vida, no bom sentido. É muito importante viver bem todos os instantes, porque nós deixamos momentaneamente a nossa verdadeira vida. Não é uma situação fixa o fato de estarmos aqui encarnados. Digamos assim, é uma viagem que vamos fazer, então temos a nossa casa, o nosso guarda-roupa, os nossos objetos, e vamos fazer uma viagem levando o quê?
em uma mala aquilo que é o mais necessário para o período que vamos passar. Mas o nosso endereço, as nossas coisas continuam sendo na casa. Assim é a nossa vinda para o mundo material. O endereço verdadeiro do espírito é a vida espiritual. Momentaneamente, sejam 50, 60, que sejam 100 anos. O que é isso diante da eternidade do espírito? Nada. Passa muito rapidamente. Depois que a gente passa dos 20, nós começamos a notar o quanto isso é verdade. Rapidamente esses anos se escoam e o indivíduo já se sente premido, pressionado a começar a pensar no seu retorno. Lembram daquela lição dos avisos, né? Cabelinho branco, a pele que vai perdendo o viço, o reumatismo que chega, aquelas coisinhas naturais na nossa faixa de prova e expiação, já vão nos dizendo assim que o tempo está passando. Cessada a vida física, o que acontece? Volta a ser espírito e aí? Conserva a individualidade. É outra coisa que a doutrina espírita vem não só afirmar, mas comprovar através do quê? Dos depoimentos. Que os espíritos vieram depois, na oficialização da codificação, fazer. Veja, essa conservação da individualidade para muita gente é preocupante. Porque conserva-se a individualidade, melhor dizendo, continuamos do jeito que somos, apenas sem o corpo material. Não ocorrem grandes mudanças porque se desencarna. Aquele que não é bom continua não sendo bom, aquele que não é sábio continua não sendo sábio. As nossas inferioridades e as nossas conquistas continuam conosco. Apenas deixamos o corpo físico e vamos nos defrontar com a verdadeira realidade, aquilo que aqui às vezes o corpo esconde um tanto, não muito, mas esconde um pouco, aí nos encontraremos com a nossa verdadeira personalidade. Por isso, é uma situação preocupante para muitas pessoas, porque o espírito imperfeito gosta muito de fugir às responsabilidades. Também não fugimos às nossas responsabilidades por deixarmos o corpo por aqui. Nem céu, nem inferno, mas muitos voltando e dando notícias da nova situação. No livro agora, o livro O Céu e o Inferno, ali nós temos muitos depoimentos de espíritos que têm uma situação muito boa, os espíritos mais esclarecidos, os bons espíritos assim já melhores, espíritos medianos, espíritos inferiores. Ali nós temos uma série de depoimentos, muitos deles mostrando o quê? A situação moral em que o espírito se encontra, que era a realidade da época. No livro O Céu e o Inferno, os espíritos vêm contando como se sentem, como sentiram o desencarne, como estão se sentindo na vida espiritual, mas ainda não dão endereço e nem o que fazem. Essa informação viria depois. Para quem gostar do assunto, nós temos ali vários depoimentos, alguns lindíssimos, de companheiros de Kardec, Sanson, Jobard, que participavam da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e vieram ali dar o seu testemunho de que continuavam, de que se faziam presentes. Então foi muito importante naquele momento para o trabalho nascente o depoimento desses companheiros que, depois de desencarnados, continuaram se fazendo presentes à própria sociedade parisiense.
o Dr. Demeuri, que era médico de Kardec, que continua depois, de vez em quando, dando assim, fazendo algumas recomendações, pedindo que Kardec não se exceda, a viúva Foulon, que era amiga pessoal da família, e outros desconhecidos, Marques, o mendigo, Marcel. Então, vários espíritos vieram ali dando seu testemunho de como se sentiam na vida espiritual. Passaram-se alguns anos e era necessário que os detalhes da vida espiritual fossem agora mais precisos no aspecto situação, eu vou falar entre aspas e grifado, física do espírito. Porque muita gente acha que quando se desencarna o pessoal fica flutuando assim, voando, uma coisa imprecisa, indefinida, não corresponde à realidade. Nos trabalhos posteriores, os espíritos viriam descrever não o paraíso e nem o inferno, mas se chega, veja, a sutileza de cidades serem descritas. Cidades, colônias, hospitais, escolas, periferia dessas colônias, dessas cidades, só que não estabelecidas pelo poder aquisitivo, mas sendo determinante de toda e qualquer situação no mundo espiritual, a condição moral. Os espíritos, a partir das obras de André Luiz, embora outros tivessem dado a sua contribuição, mas André Luiz, ao que tudo indica, tem sido o melhor repórter, detalhando assim, com precisão, coisas que, quando se lê pela primeira vez, ou se lê as obras de André Luiz sem um conhecimento de doutrina, parte das pessoas entende tudo e fica maravilhada. Outra parte desaparece do campo espírita. Quando estas que acabam se encaminhando para um estudo sério da doutrina espírita vão reler as obras de André Luiz, as coisas não são tão fáceis de serem compreendidas. Particularmente, eu acredito que nesse próximo retorno, possivelmente ali por volta do ano 2500, é que nós vamos entender com maior profundidade o que André Luiz coloca nas suas obras. André Luiz consegue pintar com palavras fatos, acontecimentos, e o que nós vamos descobrindo é alguma coisa também muito preocupante. Onde é que fica o descanso em paz? É quando se vê nas tumbas, descanse em paz, sono eterno, aqui jaz, eterna contemplação. E nós vamos nos surpreender, porque espírito passa a ter endereço igual aqui. Quase que está existindo código de endereçamento, porque as cidades são cidades muito mais populosas, com zoneamento, com locais, com uma organização social, uma organização administrativa. Aí nós vamos nos sentindo assim desencarnados, tendo que ter SIC, RG, problemas familiares que continuam a existir, porque os espíritos continuam se organizando em famílias. E o indivíduo tem que continuar fazendo curso daquilo, não sei mais das coisas, sistema econômico. Para se conseguir uma casinha em nosso lar, o indivíduo tem que ter 30 mil bônus horas. É mais ou menos o preço, se no mercado aqui, 30 mil reais compra uma casinha razoável por aqui, né? É. Só que os bônus horas são conseguidos nas tarefas a que o espírito vai se dedicar, mas sem reclamar. Não vale, pelo menos, as informações que eles passam. As horas trabalhadas sob reclamação não contam. E aí a gente se sente, mas depois da morte não é para descansar? Continuamos com a carga de responsabilidades, continuamos com compromissos familiares, continuamos com compromissos de estudo, de trabalho. É muito bom
que essa realidade nos chegue, porque eu brinco sempre assim, que descanse em paz, essas coisinhas mais é intriga da oposição. O que existe é uma continuidade, e tão natural, já que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, que boa parte dos espíritos nem notam que desencarnaram. E continuam ainda se sentindo, vivendo, querendo viver os problemas dos encarnados, porque não conseguem alcançar a diferença que existe. Pelas imperfeições que ainda fazem parte da sua natureza, o indivíduo continua sentindo fome, sede, e continua sentindo às vezes problemas de dor, de doença, e ele não nota, interessadíssimo nas coisas da vida material. Boa parte dos espíritos não se nota desencarnado. O que existe é uma sublime, podemos dizer sim, maravilhosa e não menos responsável continuidade. A morte não resolve o nosso problema de não assumir as responsabilidades, de não querer progredir, não. O progresso do espírito, ele é decorrente do aprendizado que se faz na vida espiritual e das experiências que nós vamos vivendo na vida material. Não existe outra maneira de progredir. Portanto, descanse em paz, aqui jaz sono eterno, são visões infantis de uma continuidade muito parecida com aquilo que nós temos por aqui. Disse um personagem brasileiro aqui que saiu da vida para entrar na história, foi Getúlio Vargas, né? Ninguém sai da vida e entra na história, não, continua na vida, como naturalmente ele também continuou. Continuamos vivos, apenas que sem o corpo material, individuais, mantendo a nossa individualidade, podendo ser identificado pelo perispírito, mantendo de ordem geral a aparência da última encarnação. Os espíritos ainda não muito elevados, veja que mesmo na faixa dos bons espíritos, quando nós víamos lá a escala espírita, o espírito já que está naquela faixa de ser bom espírito, ainda mantém ligações, ainda mantém de uma certa maneira características. Então nós continuamos ainda durante muito tempo, e nessa realidade agora, dessa existência agora desencarnado, manteremos a aparência, continuamos ligados aos problemas, a mudança não é tão grande assim. O que é que nós levamos de bagagem, já que é uma viagem? Apenas as lembranças e as consequências dos nossos atos. E isso continua conosco. É por isso que nos textos evangélicos Jesus alertava tanto a respeito do que é que nós devíamos priorizar quando encarnados. E ainda nós continuamos priorizando em muito as coisas que não se constituirão na nossa bagagem. O indivíduo se preocupa muito com o diploma quando ele deveria se preocupar com o que ele vai aprender, mas não exatamente o diploma que ele vai ter. Nós nos preocupamos muito em amealhar bens. Vem aquela célebre passagem do indivíduo olhando o seu celeiro assim: descansa minha alma, com o celeiro cheio, estou feliz, tranquilo. De repente você vai deixar tudo. Isso não significa que nós devamos ser irresponsáveis, que o indivíduo não vou trabalhar porque afinal de contas eu não vou levar. Não, nós, enquanto estivermos aqui encarnados, temos que cumprir todos os nossos deveres, mas tendo consciência plena que poderemos deixar o nosso corpo e tudo aquilo que no momento é altamente interessante, sem que possamos ter uma previsão disso. Cada espírito tem um planejamento.
Mas nós não somos conscientes e não nos lembramos de quando é o momento do nosso retorno, porque isso nos tiraria o estímulo da própria vida. Portanto, devemos ser responsáveis com tudo aquilo que Deus nos confia, mas tendo certeza que chegará o momento em que vamos deixar. A palavra mordomo que Jesus se utiliza no Evangelho é ser mordomo dos bens do Senhor, ou seja, o mordomo é aquele que cuida de tudo, é responsável pelos demais servidores da casa, desfruta de uma certa maneira de tudo aquilo que a casa possa oferecer, mas ele não é o dono. O bom mordomo é aquilo que cuida de tudo que é do seu Senhor, mas sabendo que não é dele. Começa no corpo, se transfere à família, aos bens, a tudo aquilo de que neste momento nos servimos. Morte, falecimento, veja os termos que são usados, né? Eu lembrei de alguns: decesso, vieram depois a gíria, né? O apagar-se, abotoar o paletó, descansar. Mas tudo isso tem na doutrina espírita o significado de desencarne. Descansar é o mais interessante. É raro o velório que não se chama, coitado, descansou. Tem algumas regiões do Brasil que eles usam o termo descansar quando a mulher tem nenê. Um dia um senhor que a gente conhecia, eu sempre via com a senhora dele, né? Naquele dia ele chegou sem, eu perguntei: onde está a fulana? Ele descansou. E eu falei: morreu. Ele falou: não, ela teve nenê. Então o termo descansar tem outras, mas o pessoal, pelo menos aqui em São Paulo, usa o termo, pelo menos nessa região aqui, descansar significando a pessoa deixou os problemas e partiu. Não se deixa, nós os levamos todos, deixamos apenas o corpo. A morte, portanto, à luz da doutrina espírita, então vamos analisar o desencarne, padrão terrestre, planeta de provas e expiação, que é a nossa realidade. Quanto mais elevado o espírito, a natureza do seu corpo vai se tornando mais leve, mais sutil. E o processo da morte cada vez é menos traumático. Mas a nossa realidade, provas e expiações. A morte, portanto, é a separação da alma do corpo. Através do quê? Do desprendimento do perispírito. A bem da verdade, o espírito nunca se liga à matéria porque eles são incompatíveis. O elemento de ligação, digamos que eles sejam os dois extremos. O elemento de ligação é o perispírito. Durante o ciclo de vida, as condições físicas normais, a renovação do fluido vital, vai fazendo com que essa ligação, que se inicia no momento da concepção, que é quando o espírito une-se à matéria através do perispírito, essa ligação vai se mantendo. E o perispírito sendo responsável pela vitalização do corpo, vitalização essa que também tem que receber a complementação do ar, da água e dos alimentos para que ocorra um processo harmonioso e o espírito fique ligado à matéria. Mas à medida que essa renovação vai sendo suficiente, que os processos de doença ou um processo traumático, ocorre um desprendimento do perispírito. A matéria não consegue manter-se estável indefinidamente. Então nós temos assim um medo danado de sentir dor e buscamos tudo aquilo que possa fazer com que a dor desapareça. Acredito que uma das preocupações, porque foi uma pergunta que Kardec faz aqui, é se morrer dói. Eles disseram que não. Não é tranquilo. A passagem da morte, o desprendimento, não é doloroso para o espírito. Veja, a dor física, que é sempre a que nós consideramos em primeiro lugar, porque dor moral não é problema de corpo. A dor física, que é alguma coisa que nos aterroriza muito,
ela cessa. Muito pelo contrário, no momento em que o espírito se desprende do corpo, não tem por que ele manter a dor que ali poderia ser causada pela doença, pelo traumatismo, seja qual for o problema que o corpo tivesse. Quando a alma se desprende, não tem por que essa dor continuar. E a passagem, ou seja, aquele momento em que o desprendimento vai acontecendo, os espíritos afirmaram que não é doloroso. O espírito fica num estado assim de entorpecimento, de uma maneira assim até descontraída. Eu digo sempre que a morte na nossa realidade é com anestésico. Não o que o médico possa oferecer, não. É o Papai do Céu que garante esse anestésico para o espírito imperfeito. A maioria dos espíritos, a não ser os que já tenham condições, não presenciam conscientemente o seu desencarne. Os momentos do desprendimento são seguidos por um torpor em que o espírito não sente aquela passagem que talvez deveria ser o momento mais temido. Porque passado aquele período, o espírito continua sendo aquilo que ele é, com a sua individualidade, mantendo a aparência, os seus sentimentos, os seus interesses. Apenas que aqui na nossa realidade de provas e expiações, existe um período sequente ao desprendimento, que é conhecido como perturbação. É aquele início confuso, porque o indivíduo passa por aquele entorpecimento, desfazem-se os laços, ele entra num período assim de desajuste ou ainda de não estar adaptado a uma nova realidade. Os espíritos deram a esse período o nome de perturbação, que eles descrevem assim: um início confuso, como quando se desperta de um sono muito profundo. Aí acrescentaríamos as pessoas que já tiveram uma experiência com anestesia geral, em que a pessoa desperta assim, ele acha que a cirurgia vai começar, não sabe bem onde é que está. Tem alguns que falam assim: olha, quando eu estiver despertando, conversa logo comigo, porque eu quero saber que eu já estou aqui. Já fala logo que eu já quero notar que eu estou por aqui. Então de início você ouve, mas ainda não enxerga, as coisas ficam meio desfocadas. Depois, à medida que o efeito do anestésico vai passando, nós começamos a nos sentir... Bom, quem não desencarnou na cirurgia começa a se sentir por aqui. Quem desencarna na cirurgia começa a despertar por lá. Veja, a sensação deve ser semelhante. Um outro exemplo é quando a gente muda de casa. Veja, nós temos na casa assim, já os hábitos, os ruídos, tudo. Quando você muda, a cama fica fora de lugar, você não conhece os ruídos, a janela muda de posição, e você acorda assim, parece que não sabe. Depois que acordou bem, que está bem incorporado, e a gente nota: eu mudei de casa. Então é um momento de perturbação. Com relação ao desencarne, não é diferente. Nós não estamos aqui, veja, o Livro dos Espíritos não trata, de uma certa maneira, de casos específicos e particulares. A situação de cada espírito, veja, existe uma lei, e cada um vai se enquadrando dentro dela, mesmo nessa situação de perturbação. É um período de readaptação. Passou-se muito tempo longe da realidade do mundo espiritual. Quando se retorna, tem que existir um período assim de adaptação. É aquela fase do onde estou, quem sou eu. Quanto dura esse período, né? Depende. Horas, dias, meses, anos. O retorno à consciência corresponderia a uma convalescença aqui. E veja que aqui as pessoas, cada um reage por motivos físicos e até por motivos assim da sua própria natureza diferente numa situação de convalescença.
Tem aquele paciente que colabora, não exagera, mas ele colabora, ele procura assim vencer. E tem aquele que adora continuar sendo convalescente, todo mundo cuidando dele, ele estica a convalescença o mais que ele pode. Veja, aqui nós temos uma convalescença física, comportamento diferente com relação aos espíritos também. Só que aí a determinante é a condição moral. A lucidez vai voltando à medida que a influência do corpo vai cessando e o espírito vai se integrando à nova situação. Entre dias, entre horas e anos, que esses anos podem se estender assim bastante, qual seria um critério para que a gente pudesse assim saber, bom, qual seria o normal para um espírito vencer o período de perturbação? Em Obras Póstumas, Kardec informa que o normal aqui no planeta Terra são 8 dias. Aqueles que saem da perturbação em horas, minutos, ou esses são a exceção. Então são espíritos que pela sua condição moral, cessada a vida física, o corpinho ali, ele já levanta lépido, faceiro, já vai se integrando na nova vida, perguntando das últimas notícias, quem chegou, quem não está, quem reencarnou, ele logo ele já vai se enturmando. E entre aquele que fica anos até sem saber que desencarnou, 8 dias seria um critério. Por isso, quando a gente desencarnar, a hora que nós notarmos assim, bom, já desencarnei, você pergunta, que dia é hoje? Para ver quanto tempo nós ficamos aí. Acertar o reloginho. Ver como nós ficamos entre 8 dias e alguns anos. Hoje se vive muito a realidade econômica de se investir. Então todo mundo quer investir em alguma coisa, imaginando que no futuro isso possa trazer um resultado positivo. Há um tempo atrás era poupança, hoje o pessoal tem que procurar outros investimentos. Mas no que é que se deve investir com relação ao desencarne ou à nossa vida futura? Os espíritos também ofereceram aqui os critérios. No que é que se deve investir enquanto temos corpo, para podermos ter um retorno no momento da necessidade. Primeiro, a prática do bem. Ser bom em qualquer circunstância. É isso que garante um desencarne de luxo, classe A, especial, que não tem nada a ver com o convênio que se tenha, ou o fundo mutuário, ou o tipo de caixão, não é nada disso. É desencarne de luxo, com consciência, podendo receber ajuda, porque muitos espíritos, a ajuda está sempre ali, e o indivíduo se atrapalha tanto que ele não consegue receber a ajuda que está à disposição. Então, desencarne classe A, de luxo especial, é aquele que, por ter uma vida boa, consegue manter a tranquilidade no momento do desencarne. Outra coisa que é muito importante se investir para que o nosso desencarne seja classe A de luxo, é consciência tranquila, ligada à prática do bem. Porque a consciência estando intranquila, o problema não é só após o desencarne. A intranquilidade já nos acompanha durante a existência. E o terceiro que eles colocam aqui é o conhecimento do assunto. Então é importante conhecer-se o que é a morte, como se desencarna, como é a vida no mundo espiritual. Muito importante. É a mesma coisa que se fôssemos mudar de país e nos preparássemos aprendendo a língua, o que é que se come, quais são os hábitos, como é a organização social, para que o choque não seja muito grande. Portanto, essa informação é importantíssima. Mas, em primeiro lugar, é a prática do bem, tranquilidade de consciência e conhecimento da vida futura, o conhecimento do assunto. E nós podemos dizer que a melhor informação é a espírita. É o espiritismo que melhor informa e melhor prepara no sentido assim, de despertar a pessoa para o que é verdadeiro, o que é importante quando se está encarnado.
Bom, cessada ou vencida a perturbação, passado aquele período de algumas horas, de 8 dias, de alguns anos, chega um momento que todo mundo acaba finalmente despertando, não é que tenham ficado dormindo, não. Mas tomado consciência, puxa, desencarnei. O que é que se faz agora? Sabe que muitos espíritos, às vezes, vêm à reunião mediúnica através dos médiuns, não que o papel da reunião mediúnica seja informar ao desencarnado que ele já está. Aliás, não se deve fazer isso. Antigamente, as pessoas imaginavam que o papel principal do doutrinador, hoje substituído pelo termo esclarecedor, era informar o espírito que ele estava desencarnado. E os mais assim antigos no trabalho, muitas vezes eram verdadeiras agressões que eram cometidas contra o espírito. E às vezes em muitos lugares ainda hoje elas são cometidas. Para informar o espírito que ele está desencarnado, não precisava de nós. Podiam reunir aqueles que vêm a uma reunião mediúnica, o orientador da reunião, reunia o povinho todo ali e falava, tem um comunicado a fazer, vocês estão mortos, que é o termo desencarnado. Se eles não fazem e permitem que o espírito ainda fique nessa situação de não se sentir desencarnado, quem somos nós que vamos participar de uma situação, digamos que é um prontuário dessa grossura, e nós estamos vendo o rodapé da última página? Como é que nós vamos ter o direito de agredir o indivíduo dizendo que ele está morto? E se ele morre de susto? É uma coisa terrível. Então não é esse o problema. Mas muitos espíritos, quando se tocam assim que estão desencarnados, às vezes a conversa, ele nota, alguns a gente nota que o indivíduo fica assim, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Mais ou menos uma situação semelhante, quando às vezes a gente vive essa situação em alguma conversa com algum companheiro desencarnado, em que ele acaba concluindo, em que ele se toca que desencarnou, e vem de retorno assim, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que me ocorre? Então nos imaginemos no centro de uma cidade muito populosa que a gente não conheça, não tem referencial nenhum, está sem documento e sem dinheiro. Aí você para assim, olha para tudo e fala, para onde eu vou? O que eu faço? Pelo desconhecimento da vida espiritual. Naquele momento em que o espírito pergunta, para onde eu vou, o que eu faço, ele já está. Porque se ele está numa reunião mediúnica, conversando através de um médium, ele já está localizado, já está sendo atendido. Mas é o desconhecimento da realidade da vida espiritual que faz com que, mesmo encarnados, essa preocupação exista. Porque quando existiu o céu e o inferno, já era um endereço definido. Mas o que é que o espírito faz? Olha, quanto mais o indivíduo foi esforçado, quanto mais ele se esforçou por viver o bem e tem a sua consciência tranquila, essa passagem é natural, sem traumatismo, e logo ele se sente integrado. O que os espíritos nos dizem é que nós somos a minoria. 1/5 da população do planeta Terra está encarnado no momento. E que então nós temos que imaginar que o mundo espiritual, veja, apenas do planeta Terra, os recursos que nós temos aqui para acomodar as pessoas, para mantê-las, no caso aqui o problema é mais físico, o mundo espiritual dispõe disso tudo em muito maior escala. Todos os espíritos têm a sua direção definida, Deus sabe onde todos estão. E o que os livros viriam orientar depois é que ninguém fica perdido, abandonado, não. Portanto, o esforço no bem e a tranquilidade de consciência é que faz com que esse momento seja apenas uma passagem.
Quem não vive dessa maneira, naturalmente é uma passagem mais preocupante e muitos se sentem envergonhados porque tomam consciência do que deveriam ter feito, de como deveriam ter aproveitado aqueles anos que foi oferecido naquela reencarnação, que é um investimento, inclusive físico, muito alto. Já pensou quanto comeu um indivíduo que vive 80 anos aqui? O que ele devastou da natureza para manter-se vivo e muitas vezes não ofereceu nem no aspecto material nada em troca. Os compromissos que a gente assume, os planos. Então, quando não se cumpre uma situação assim, de preocupação e até de nos sentirmos envergonhados. Uma outra coisa que o Espiritismo veio oferecer assim como esperança e como consolação é: reencontramos os que nos antecederam, os familiares, os amigos que partiram antes de nós. Como é que fica essa situação? Na medida do possível, as pessoas podem se reencontrar, embora o mundo espiritual se organize pela afinidade, ou seja, estabelecida pela condição moral. Mas é natural que aqueles que nos antecederam venham inclusive dar as boas-vindas. Muitos até auxiliam no próprio desencarne e se reencontram, os laços se reatam, a pessoa se reintegra na vida espiritual, logo vai arranjando alojamento, ocupação, estudos, por um período também relativo. Porque esse período que se passa, quando reencarnado, é a preparação para o desencarne. Quando desencarnamos e colocamos as malinhas no chão, cheguei, já estamos nos preparando para o próximo reencarne. É por isso que o espírito, ainda em evolução, até que não atinja a pureza de espírito, e que dependa da reencarnação como progresso, a bem da verdade parece mais é caixeiro viajante. Está sempre com as malas, abrindo e fechando e preparando-se para uma nova jornada. A situação, veja, de normalidade, mesmo dentro de um padrão terrestre, seria que, cessada a vida física, o espírito não tem que manter mais nem sensações, nem necessidades ligadas ao corpo. Mas, na prática, o que acontece é que muitos espíritos continuam ainda sofrendo moralmente, porque já estávamos perturbados com a consciência intranquila. Muitos ainda continuam mantendo sensações dolorosas do corpo físico, mantendo ainda a ignorância pelo fato de estar desencarnado, perturbados pela sensação de fome, sede, de dor, de emoções ainda desencontradas, de ódio, tristeza, medo, ansiedade. Tudo isso decorrente das nossas imperfeições, da nossa falta de preparo nos sentidos que nos levaria a aproveitar melhor a existência. Essas situações expiatórias que sucedem ao desencarne identificam ainda o apego, o orgulho e o egoísmo. E devem ser, veja, consideradas não só no momento em que estamos nos sentindo desencarnar, mas o indivíduo tem a existência inteirinha para planejar o seu desencarne. Fazendo o quê? Vivendo desesperado, apavorado, buscando até ajuda especializada porque tem medo da morte, tem pavor de doença? Não é essa maneira de preparar um bom desencarne. É vivendo a vida em plenitude, fazendo bem, passando uma vida tranquila no sentido assim, não é de responsabilidade, mas se sabendo aqui temporariamente. O que é que se leva da vida material? Podíamos dizer a vida que se levou. Dependendo de como se viveu, é o nosso retorno. As lembranças e as consequências dos nossos atos. Tudo aquilo que oferecemos aos outros, o bem que fizemos, isso nós levamos. A tudo que se aplique o verbo ser,
vai conosco. A tudo que se aplique o verbo ter fica exatamente por aqui. E assim chega o momento que a alma tem que retornar. Que através do estudo que hoje é tão simples e tão fácil se fazer à luz da doutrina espírita, ao invés de continuarmos temendo a morte, que nos sintamos assim, nos preparando para esse retorno, encarando com naturalidade o fato de que vamos deixar o corpo. Que comecemos inclusive o treinamento na participação das pessoas que nos antecedem. Não é que o espírita não sinta, que ele não chore, que ele não sofra com a separação, mas ele não tem motivos para revolta, para desespero, muitas vezes considerando Deus assim alguém que injustamente tirou o ser amado, alguém que convivia conosco. A morte faz parte do próprio processo de vida, sendo a lei de destruição que garante a renovação dos seres vivos e a liberdade do espírito para que ele possa progredir. Como sugestões de bibliografia, às vezes eu sinto que os companheiros gostariam que a gente trouxesse uma bibliografia muito vasta dos assuntos que são apresentados aqui no nosso estudo no momento de O Livro dos Espíritos. Mas o objetivo deste trabalho é promover assim, o conhecimento do Livro dos Espíritos. Existe, claro, uma bibliografia muito grande e muito boa, mas no momento aqui nós estamos, e o estudo é voltado para o iniciante. É importante que se conheça, em primeiro lugar, o que a doutrina espírita nos oferece ali nas obras básicas da codificação. E trazemos uma bibliografia modesta, mas que pode enriquecer e vai nos enriquecer. Com relação ao assunto morte, então nós vimos aqui no capítulo do Livro dos Espíritos. O livro O Céu e o Inferno oferece um material assim muito bom de pesquisa, não só nos depoimentos dos espíritos, mas um estudo comparativo do que as religiões falam a respeito da vida futura e o que a doutrina espírita oferece. E como ilustração as obras de André Luiz, mas antes de chegarmos às obras de André Luiz, tem um livro muito bom que trata especificamente do assunto e que é o depoimento de um espírita e a maneira como ele sentiu todas as passagens, de uma maneira até simples, bem acessível. É o livro Voltei, do irmão Jacó, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então é um trabalho assim muito simples, veja, na apresentação, mas muito profundo e de fácil compreensão. Então, como este espírito, que já era espírita, viveu assim a passagem, viveu assim as suas primeiras experiências, como ele se sentiu desencarnado e depois, naturalmente, o título do livro é sugestivo, Voltei, voltando para contar. Na próxima semana, qual que é a sequência do capítulo? Quem está com o Livro dos Espíritos? Ah, sim. O assunto agora é reencarnação. A encarnação dos espíritos é o início a encarnação é o processo. Então, como é que o espírito se liga ao corpo e aqui como é que ele se desliga. E agora o assunto é pluralidade das existências. É um capítulo um pouquinho mais extenso, mas eu acredito que dividindo durante a semana, todo mundo tira de letra para o nosso próximo encontro. Os nossos agradecimentos a Dadinho Suave, mudamos de livro, esse aqui é Caminhos do Amor. E ela nos fala do dia a dia. Quando te ergues de manhã para o trabalho que te espera, qual se começasses novamente a jornada no mundo para a frente. Anota, cada dia é um trecho da viagem reclamando bagagem que expresse provisão de tudo o que precises para seguir no culto a própria obrigação.
De certo cogitaste do alimento que te garanta as energias, do calçado da fé que a firmeza te ateste, da roupa de esperança que te enfeite e te veste, da palavra que tens por centro de atração, dessa ou daquela minudência que te mostram o brilho da existência em nobre formação. Sabes, porém, que essa romagem que todos nós chamamos dia a dia, se nos oferta lances de alegria, muitas vezes se fazem pedras de tropeços, problemas, desencantos, recomeços, inquietação e prova por entre os quais a vida se renova. Por isto, eis que te rogo, por mais que te prepares com razão, pede a Deus que te conceda no preciso momento de sair, a coragem de amar e de servir, de ser bênção de paz, seja onde for, recordando que Deus a todo instante é sempre o eterno amor, que tudo nos concede ao coração, a fim de que venhamos a vencer as lutas do trabalho e as farpas do dever, sem exigir qualquer compensação. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.